Sim, sem dúvida, José. E há uma questão também que nós vamos falando no nosso país, mas que é difícil, ou pelo menos tem vindo a revelar-se difícil de melhorar, que é a questão também da articulação, no fundo, entre os serviços de saúde e os serviços sociais e os atores também do terceiro setor. E eu fui um entusiasta, no fundo, da Estratégia Nacional da Saúde para a Demência, e a questão é que ficaram de se desenhar os planos regionais para a demência no âmbito da saúde num ano. Supostamente fará agora em junho 2 anos, se não estou em erro, e ainda não são conhecidos esses planos. Que me parece que poderiam ser também interessantes, julgo eu, se fossem articulados com os projetos piloto da Segurança Social. Claro. E a questão que eu coloco aqui mais uma vez é como é que nós temos projetos piloto desenhados e vão ser implementados sob a alçada da Segurança Social, e bem, e depois teremos também os planos regionais desenhados e implementados sob a alçada da saúde. E, no fundo, temos aqui duas velocidades, dois tempos, ou estas respostas, ou estas duas soluções vão se intercruzar, de modo a que realmente, no âmbito da interdisciplinaridade, e nós também, enquanto Associação Nacional para a Interdisciplinar da Economia Social, temos essa visão, não é? De que a interdisciplinaridade, de facto, é absolutamente fundamental. E vamos todos um bocadinho vendendo, com as devidas aspas, esta ideia, porque eu acho que acreditamos efetivamente nela. Mas depois, quando vemos os projetos a irem para o terreno, parece-nos que cada projeto faz um caminho, é uma ilha, e isso preocupa. Não sei que balanço é que o José também faz desta estratégia da saúde para a demência, que foi bastante positiva e foi um passo à frente, eu acho, também. Mas, afinal de contas, passados 2 anos, o que é que já há, que trabalho é que já está feito, e o que é que na prática já resultou para as pessoas com demência e para os cuidadores formais e informais, porque obviamente não podemos esquecer que temos sempre este binómio, não é? Pessoa cuidada e cuidador. Claro. Olha, eu acho que precisamente no quadro da discussão da estratégia que temos que implementar, quer a nível europeu, quer a nível nacional, para lidar com as demências, e nomeadamente com o Alzheimer, mas também com outras doenças, foi também muito no âmbito desse debate que surgiu precisamente a questão do Estatuto do Cuidador Informal. Aliás, eu penso que em Portugal os primeiros debates sobre o Estatuto do Cuidador Informal foram precisamente suscitados por recomendações que vinham no quadro das orientações sobre as demências, para que fosse reconhecido o trabalho dos cuidadores informais, pela percepção que existia que os cuidadores informais eram de facto, para utilizar uma expressão comum, eram de facto a coluna vertebral dos cuidados também das pessoas com demência. Acho que vocês identificam muito bem, e a vossa associação tem essa filosofia, esse princípio, bate-se por ele, e eu também o subscrevo, que nós só conseguimos intervir nestas áreas de forma integrada e de forma interdisciplinar. E esse é um enorme desafio, é um desafio de nós superarmos muitas vezes essas rígidas fronteiras de áreas científicas, de nichos do Estado, de culturas de organização, de instituições, porque o cuidado inclui tudo, isto é, a ideia da continuidade dos cuidados e dos cuidados como, digamos, um conceito que agrega quer as questões da saúde, quer as questões sociais, quer as questões, às vezes até as questões, os cuidados espirituais, ou seja, a questão dos cuidados tem necessariamente que ter uma visão integrada. Quando nós começamos a debater o Estatuto do Cuidador, também nos confrontamos com essas separações institucionais e até com essas segregações institucionais. Por exemplo, houve uma disputa que era evidente entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social nesse debate, porque foi criada uma equipa que incluía elementos de ambos os ministérios e havia uma enorme tensão, e essa tensão também resultava de diferentes modalidades de política pública que existe num setor e noutro. Para dar o exemplo que todos conhecerão, na Rede Nacional de Cuidados Continuados, o apoio na área da saúde é totalmente financiado pelo Orçamento de Estado, enquanto que o apoio social é financiado pela Segurança Social, parcialmente porque também se exige uma contribuição às famílias. Ou seja, no descanso do cuidador, por exemplo, isso é assim que acontece. E, portanto, nós temos lógicas de intervenção e, às vezes, territórios de intervenção que estão
muito separados. Mas isto só faz sentido se nós conseguirmos integrar e encontrar as figuras, até do ponto de vista da intervenção no terreno e das políticas públicas, que possam fazer a ponte e a continuidade entre esses cuidados. Parece-me que os projetos piloto seriam oportunidades de ouro para podermos dar passos nesse sentido. Aliás, como acontece noutros países, com figuras, por exemplo, como os agentes de saúde comunitária, ou os agentes de saúde indígena no Brasil, ou seja, figuras que fazem, no fundo, a articulação entre a dimensão dos cuidados de saúde, a dimensão dos cuidados sociais e a dimensão da intervenção comunitária. E seria muito importante que houvesse essa articulação. As equipas de cuidados na comunidade já tinham um pouco essa filosofia, não é? Quando se discutiu a formação, creio que em 2006, se não estou em erro, da Rede Nacional de Cuidados Continuados, já havia um pouco esta filosofia de integrar também na intervenção na área da saúde, integrar as dimensões sociais e haver um cruzamento maior. Mas, de facto, muitas vezes continuamos a ter lógicas de intervenção muito separadas. E na vida as coisas não são separadas, porque a nossa vida é toda junta, não é? As próprias dependências acumulam muitas coisas. Aliás, mesmo dimensões que aparentemente não são dimensões de saúde, são também dimensões de saúde. Quando falamos da saúde comunitária, quando falamos, por exemplo, desculpem, do acesso à água, quando falamos da pobreza energética e das condições de isolamento térmico e de aquecimento das casas. Isto está na origem de problemas de saúde, mas não é o médico nem o enfermeiro que vai garantir o isolamento da casa ou o acesso à energia, mas aqui entra a segurança social, entra o apoio social, e estas coisas estão todas elas muito interligadas. E, portanto, desejavelmente, será isso que deve acontecer, e eu espero também e desejo que os projetos piloto no âmbito da aplicação do Estatuto de Cuidador Informal façam essa articulação. Temo, contudo, que, como eles estão muito concentrados na segurança social, possa muitas vezes não haver a capacidade de superar essas barreiras institucionais, essas fronteiras institucionais que muitas vezes existem. Mas eu acho que nos cabe a nós também, que estamos de fora, seja, sei lá, no nosso caso, ou no meu caso também na Assembleia da República, mas no vosso caso enquanto associação, ou no caso das associações dos cuidadores informais, fazerem uma pressão para que nós não continuemos a ter estas dimensões da vida tão separadas, porque é uma separação que no fundo é artificial, ou seja, ela resulta mais de territórios institucionais do que das necessidades das pessoas, não é? Acho eu. Ok. E, curiosamente, e daí que também em alguns países, como sabes, existem planos nacionais para a demência e não estratégias nacionais para a demência. Não é só uma questão de semântica, é que exatamente esses planos nacionais, à partida, têm essa vocação de agregar a resposta da saúde, a resposta da segurança social e também das organizações. Mas a resposta do José acho que deixou bem antever o que é que eventualmente um plano nacional poderia ser muito mais, ter uma resposta muito mais holística, muito mais integradora que uma estratégia para a saúde por si só. Obviamente tem as limitações inerentes ao próprio Ministério. E agora deixar aqui só um desafio ao José, porque há uma colega do José, que é também socióloga espanhola, que fala e cunhou uma expressão que é cuidatoriado. Ou seja, que é a Maria Ângeles Duran, que inclusivamente tem um livro que se chama, e agora não me recordo o nome, mas o interesse, deixa-me ver se eu até tenho aqui, tem, A Riqueza Invisível do Cuidado. Agora ver o meu portunhol, lá, A Riqueza Invisível del Cuidado, e em que ela fala, de facto, numa nova classe emergente, portanto, numa classe social que não se reconhece enquanto classe, e fala muito também de uma questão que tem que ver com a própria feminização do cuidado, porque ela também é uma feminista assumida, uma defensora, obviamente, das mulheres, e nesse seu livro ela também explica muito bem isso, ou seja, que é uma nova classe sem ou quase sem direitos, mulheres e, em muitos casos, imigrantes. E nós verificamos também cada vez mais no nosso país, e obviamente especialmente nas grandes cidades, eu tive também essa experiência em Lisboa, que realmente, por exemplo, para recrutar, se posso usar esta expressão, cuidadores formais, muitas vezes têm que ser pessoas imigrantes. E, inclusivamente, agora também cuidadores informais, para quem não tem a possibilidade, obviamente, de ter ninguém que cuide, muitas vezes só pessoas imigrantes, já por si só com imensas dificuldades, é que prestam este serviço. E, portanto, estaremos aqui ou não na presença de, como diz a Maria Ângeles, do
cuidatoriado, ou seja, de uma classe social emergente que efetivamente precisa de continuar a lutar pelos seus direitos, e desde logo, neste caso também, por uma maior igualdade entre o homem e a mulher, do ponto de vista do cuidado, e nós também sabemos que em Portugal quase poderíamos dizer as cuidadoras, porque efetivamente uma boa parte das pessoas que cuidam são mulheres, e mulheres que muito fazem, que conseguem muitas vezes, são multitarefa, não é? Conseguem tomar conta, cuidar dos seus entes queridos e simultaneamente, muitas vezes, até ao limite, continuarem a trabalhar. O que é que parece, José? De facto, esta classe emergente está a fazer o seu caminho, deve continuar a fazer o seu caminho e precisa ainda de continuar a lutar para que seja reconhecida, porque efetivamente há associações como a Associação Nacional de Cuidadores Informais, como a Alzheimer Portugal, e também pessoas e figuras públicas como o José, que deu a voz e dá a cara por esta causa, que vão fazendo esse trabalho. Mas efetivamente falta muito ainda para que este grupo de pessoas se sintam de facto devidamente representadas e que sejam de facto portadores de direitos.